Você está preparado para enxergar o que ninguém te mostra? Imagine um tribunal, um ex-presidente e uma decisão que pode mudar os alicerces do poder no Brasil, mas que a grande mídia quase esqueceu de destacar. Pois é exatamente isso que está prestes a acontecer. E o que vier depois, ninguém esperava. Em 22 de outubro de 2025, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão que condena Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A decisão abre o prazo de 5 dias para que a defesa apresente recursos. E quem está por trás de tudo isso é ele, o ministro Alexandre de Moraes. O mesmo que agora prepara o julgamento dos embargos de Bolsonaro, e que poderá levar o caso à primeira turma do Supremo já na próxima semana, em plenário virtual. Tudo indica que a pressa é grande, e o motivo é o que você vai entender agora. O acórdão tem quase 2.000 páginas e carrega um peso político gigante. No documento, os ministros afirmaram que existia uma organização criminosa que teria sido adotada para manter Bolsonaro no poder. Segundo o texto, essa estrutura teria base militar, informações manipuladas e usadas em máquina pública para atacar oponentes. Mas há um detalhe que quase ninguém está falando. Os próprios trechos do julgamento revelam contradições profundas, e até trechos sem provas diretas, baseados em interpretações políticas e não em fatos concretos. É como se a narrativa tivesse sido escrita antes mesmo das provas aparecerem. E o que ele fez a seguir vai te deixar sem palavras. A defesa de Bolsonaro já se manifestou com indignação, dizendo que a decisão é injusta, desproporcional e baseada em suposições. O advogado afirma que não houve nenhuma organização criminosa armada e que o ex-presidente foi condenado por um crime que sequer existiu. Enquanto isso, os aliados de Alexandre de Moraes correm para definir o cronograma do julgamento. Há quem diga dentro do Supremo que o relator quer resolver o caso em 24 ou 48 horas. Uma velocidade incomum para um processo dessa dimensão. E é aqui que a história muda completamente. O Supremo parece decidido a dar um recado político. Ninguém está acima da corte. Mas a pergunta é, o tribunal ainda julga com base na lei ou com base no medo? A imprensa tradicional, que grita por garantias legais quando se trata de seus aliados, agora trata o caso como mais um processo comum. Nenhuma pergunta manchete à pressa, o relator único, a escolha do plenário virtual ou o fato de que Bolsonaro, mesmo preso em casa, continua sendo alvo de novas investigações. O acórdão mostra que, para que a defesa pudesse pedir um novo julgamento, os chamados embargos infringentes, seriam necessários 2 votos formulados à absolvição. Mas só um ministro, Luiz Fux, votou pela absolvição. E é justamente esse ponto que torna o recurso praticamente impossível. Em outras palavras, o processo está fechado em si mesmo. O mesmo tribunal que acusa, julga. O mesmo relator que investiga, decide. E quem tenta recorrer, é impedido por uma regra criada pela própria corte. Bolsonaro, por enquanto, segue em prisão domiciliar desde agosto, por outro caso, o que apura uma suposta interferência do deputado Eduardo Bolsonaro em um inquérito. E mesmo que uma pena de 27 anos ainda dependa da conclusão dos recursos, o ambiente político já se move como se a sentença estivesse valendo. Há uma espécie de contagem regressiva silenciosa dentro do sistema. Mas por que tanta pressa? Fontes em Brasília apontam que o Supremo quer encerrar o caso antes do fim do ano. Motivo: evitar que o tema contamine o cenário eleitoral de 2026. A lógica é simples. Quanto mais rápido o processo, menos tempo para questionamentos, menos barulho político, menos desgaste institucional. Mas é justo esse silêncio que mais assusta. A cada nova linha do acórdão, fica claro que o julgamento ultrapassou o campo jurídico e entrou no território político. O texto fala em ataques às urnas, pressão sobre militares e espionagem ilegal, mas as provas que sustentam essas acusações são frágeis, baseadas em mensagens de terceiros, relatórios sem autenticação e interpretações subjetivas. É como se, num tabuleiro de xadrez, as peças já tivessem sido posicionadas antes da partida começar. A aposta defesa agora em 2 caminhos: mostrar contradições no acórdão e provar que o ex-presidente não tinha o controle direto sobre as ações que o Supremo chama de golpistas. O problema é que os embargos de declaração, o recurso permitido neste momento, servem apenas para esclarecer pontos obscuros, e recentemente mudam o resultado. Ou seja, a defesa pode falar, mas o tribunal não é obrigado a ouvir. Enquanto isso, Alexandre de Moraes mantém poder total sobre o andamento do processo. Ele pode decidir sozinho ou levar o caso à turma. Pode determinar a prisão imediata, ou esperar mais um parecer da Procuradoria-Geral da República. Em qualquer dos cenários, a palavra final é dele. E isso levanta uma questão importante.
Quando um único homem concentra tanto poder sobre um ex-presidente da República, o que sobra da democracia? Os bastidores do STF revelam tensão. Há ministros que temem que o caso Bolsonaro destrua a imagem da corte, especialmente no exterior. Há também quem defende, nos bastidores, que o Supremo está indo longe demais. Mas, publicamente, ninguém ousa confrontar o relator. E do lado de fora, a população assiste a tudo de longe, entre a desinformação e o cansaço político. No campo político, aliados de Bolsonaro veem a promessa de um golpe institucional. Deputados e senadores afirmaram que o ex-presidente é vítima de perseguição e que o STF está tentando eliminar qualquer oposição conservadora no país. Já partidos de esquerda comemoram a decisão como um ato histórico, dizendo que a justiça finalmente puniu quem tentou romper a democracia. Mas o que ninguém comenta é o preço que essa vitória cobra: o enfraquecimento da confiança nas instituições e o medo de que qualquer um que desafie o sistema possa ser o próximo. E é aqui que o enredo ganha toneladas dramáticas. Se os recursos forem rejeitados, os mandados de prisão serão expedidos. Bolsonaro, então, deixaria de ficar em prisão domiciliar e passaria a cumprir pena em regime fechado. Seria a primeira vez na história que um ex-presidente eleito democraticamente é condenado a quase 3 décadas de prisão por suposta trama golpista. Um precedente que pode mudar tudo, inclusive a própria relação entre povo e poder. Enquanto a grande mídia repete as manchetes, uma pergunta ecoa nos bastidores: quem realmente está no banco dos réus, Bolsonaro, ou a liberdade de questionar o poder? Porque quando questionar se torna crime, quando duvidar vira golpe, e quando a pressa é maior do que a justiça, o sistema mostra sua verdadeira face. O caso está longe de acabar. O julgamento dos embargos pode acontecer já na próxima sexta-feira, ou em uma sessão extraordinária marcada na última hora. Tudo depende de um clique do relator. E o que vier depois disso pode ser o divisor de águas da política brasileira. Será o fim de Bolsonaro? Ou o início de algo ainda maior, que o sistema tenta impedir a qualquer custo? O que virá a seguir, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o que está acontecendo agora vai marcar o futuro da política nacional. Aqui no Bastidores da Política, a verdade tem vez e voz.